Porque nós vamos estar falando sobre o poder do Evangelho. E não existe coisa mais poderosa em todo o universo do que o poder do Evangelho. Conheço Débora e Luizinho de muitos anos, quando eles eram lá da casa do estudante. Não eram crentes, aliás, o Luizinho já era crente, mas ela não. Se conheceram, ela veio aceitar Jesus Cristo como Salvador, e durante esse tempo todo da vida deles, serviram ao Senhor com alegria na casa do Senhor, por causa da transformação que o poder de Deus faz na vida de uma pessoa. Eu queria que você fechasse seus olhos por 2 minutinhos, nós vamos orar nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abre os nossos olhos, revela-nos a verdade da Tua Palavra. Revela-nos, ó Deus, hoje à noite o poder que existe, ó Deus, na revelação gloriosa da Palavra de Deus aos nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, não me envergonho do Evangelho, porque amém? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que, veja, a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Meu pai era pastor quando eu nasci. Então, desde o meu dia 0,1 no mundo, antes mesmo de eu abrir meus olhos para esse mundo, eu já estava na igreja. Graças a Deus. Então, eu não tenho esse testemunho que arrasta vidas, né, pessoas para ouvir. Aquele cara que matou não sei quantos, nos fez isso, fez aquilo, e agora ele está salvo. Eu não tenho esse testemunho. Acho que o pessoal fosse ver meu testemunho, eles nem viam, nem viriam, porque foi na igreja. Mas isso não invalida o poder do Evangelho. Porque o poder do Evangelho não se trata disto. E hoje à noite eu quero compartilhar com você alguma coisa que a palavra de Deus nos diz. Por quê? Para que você saia daqui hoje à noite borbulhando de fervor, e você entenda que realmente você possui alguma coisa que é tão poderosa, tão maravilhosa, que é indispensável que você não compartilhe com o outro. O Evangelho é isso, é transformação, e é por isso que nós vamos à palavra de Deus. Aleluia. Se você sai de sua casa consciente da verdade que ele possui, e você carrega dentro de si e está sempre alimentando em seu espírito, eu tenho o poder de Jesus Cristo em minha vida, aonde você chegar vai fazer diferença. Mas é preciso que você tenha isso, porque senão as oportunidades vão passar bem diante de você, e você vai perder a oportunidade de ver o reino de Deus se manifestar. Por quê? Porque o reino de Deus, ele está em você. Então veja, em qualquer lugar que eu tiver, o reino de Deus está ali. Mas o reino de Deus virá se apresentar quando eu entender que sou um instrumento desse poder. Aleluia. Então eu ouvi toda a minha vida. O que é o Evangelho? Então a resposta é imediata. O Evangelho é o quê? Boas novas. Boas novas. É boas novas de salvação.
Isso para mim é uma realidade, é verdade, é boas novas de salvação, mas é muito mais do que isto. Porque boas novas a gente recebe todo dia. Por exemplo, é uma boa nova, o Guarani ganhou da Ponte Preta. Perdoe-me os ponte pretanos. Não, eu vou dizer diferente, não vou. Então, isso é boa notícia, mas isso não transforma a gente, alegra. Por exemplo, ei, o seu dinheiro rendeu juros? Bom, boas novas, quem não está feliz? Ou a casa que você tanto aguardava está lá pronta, você pode mudar, são boas novas, nós temos muito boas notícias, elas nos alegram, elas nos fazem alguma coisa. Mas as boas novas do Evangelho é diferente e é muito poder para nossas vidas. Nós temos que ir muito mais além. Nós temos que entender o que é que nós possuímos em nós. É algo fantástico, é algo maravilhoso. A Bíblia nos diz que, aliás, Jesus Cristo disse, se vocês crerem em mim, você fará as mesmas obras que eu faço. Isso é boa notícia. Mas há um poder que nós precisamos entender. Há alguma coisa mais profunda que eu e você precisamos saber. Aleluia! E quais são essas obras? No livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, está escrito, quando Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, fala sobre Jesus Cristo e daquilo que ele representaria lá na frente, naquele momento em que ele se encarnaria, naquele momento que ele iria vir aqui para trazer e ser a redenção, a remissão para os nossos pecados. Ele disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Aleluia! Igreja, você está ungido por Deus. Isso é boas novas. Há um evangelho dizendo, você e eu fomos ungidos com a presença do Espírito Santo. O Espírito de Deus me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Aleluia! Essa é obra maravilhosa. Você não vai ser envergonhado do Evangelho. Você não vai ser envergonhado do poder de Deus. O Espírito de Deus está em mim, está sobre mim, para que eu possa pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Hoje à noite, o Espírito de Deus tomou o nosso pastor e ele viu, pelo Espírito de Deus, corações quebrados, corações sangrando. E agora, ele é movido pelo poder desta revelação, e ele orou hoje à noite, e eu lhes digo a você, que aquele que creu, vai receber a bênção de Deus. Porque esse homem, ele não tinha ouvido do Evangelho diretamente para ele, mas ele observou o que os crentes faziam, e no meio da sua tribulação, no meio da sua angústia, quando tudo parecia perdido para ele, suas mãos eram para ser arrancadas, seus pés eram para ser arrancados, suas pernas, ele encontra com uma frase, Jesus me salva! E naquele momento, o poder do Evangelho se manifesta nele. É maravilhoso. Ele disse, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Em Lucas capítulo 16, versículo 21, a Bíblia diz que Jesus Cristo entra na sinagoga, na sua cidade, em Nazaré, e ali foi dado a ele ler as Escrituras do dia. E
As escrituras do dia eram interessantes ali naquela época, porque hoje nós abrimos a Bíblia, nós pageamos a Bíblia e nós achamos as referências. Mas nos rolos não eram assim. Eles pegam um rolo, eles começam a ler desde o livro de Gênesis e vai lendo até completar todo o Pentateuco. Então eles vão lendo até completar as leituras. Então, na leitura que para, aquela pessoa que está lendo devolve o rolo para o sacerdote, ele vai, o rabino, e ele coloca no lugar sagrado até o tempo da próxima leitura. Naquele dia, Jesus entra na sinagoga, ele entra ali, e então é escolhido Jesus para ler o livro. E quando ele abre o rolo, está exatamente em Isaías capítulo 61. E então ele lê aquilo que está escrito a respeito dele. E ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aleluia. Note que o ministério de Jesus Cristo inteiro, que é narrado nos evangelhos, é em cumprimento dessa palavra, a explosão de alguma coisa viva que agora anda, por quê? Porque está escrito dele que ele é salvação. E se ele é salvação, ele veio para salvar, ele veio para tocar pessoas. Ele disse: há um Espírito de glória em mim e sobre mim, e para que eu possa fazer o quê? Para que eu possa dar liberdade às pessoas, para que eu possa trazer cura às pessoas. E a Bíblia diz que todos que vinham a Jesus Cristo recebiam exatamente aquilo que era dito dele, a respeito dele. Por isso que aqueles que ouviram Jesus e correram para Jesus nunca foram desapontados, porque Jesus é o próprio poder do Evangelho. A Bíblia diz isso. O Evangelho é o poder de Deus. Eu quero te desafiar, eu quero te inspirar hoje à noite para você crer nisto. Eu nunca dirigi uma Ferrari. Aliás, poucas vezes eu vi uma Ferrari. Mas dizem que é um carro muito potente. É um carro especial. Diz que quem compra uma Ferrari não vai ver uma Ferrari. Porque a Ferrari em si é o que ela é. Então, eles compram à distância, mandam entregar e pegam o carro e vai ter exatamente o que eles pediram. É um carro muito potente. Então, tudo que se diz da Ferrari é muito bom. Mas quando você entra dentro dela e você dirige o carro, você vai ver o poder dela. Cristo em vós, a esperança de glória. Cristo em vocês é a esperança do poder. Cristo em vós é a esperança do mover do reino. Cristo em vocês é tudo. Até que você agora tem consciência e você entende que Cristo em você é o poder em evolução, é o poder em evolução, é o poder, é como você se entrasse naquela Ferrari, é como você ligasse a chave, quando você aperta aquele acelerador, aquele negócio começa a ir com uma força tremenda, o carro é aquilo, tudo que ele diz e mais, assim o Evangelho dentro de você. O Evangelho é o poder. Eu queria rapidamente passar para vocês os sentidos dessas palavras, porque muitas vezes, irmãos, nós lemos uma palavra, mas não, nos falta o conhecimento mais profundo do que ela significa, porque no significado das palavras expressam-se as verdades que ela transfere. A palavra poder é a palavra dunamis. Veja, o Evangelho é o poder. Ele não está falando apenas do que o Evangelho diz. Ele está dizendo, o Evangelho é isto. O que? Ele diz, força, habilidade. Aleluia. Sabe, irmãos, quando Deus começou a revelar essas coisas mais profundas no meu coração,
eu levantei naquele dia, eu me sentia o super-homem. Sabe por quê? Porque me veio à mente, me veio ao coração e disse, não são as circunstâncias que devem controlar você. Nós estamos neste mundo, porque somos o quê? Nós somos aqueles que carregam o poder e a glória do Pai. E quando isso me vem à consciência, quando isso está vivo dentro de nós, aonde nós chegamos, nós encontraremos uma situação onde o poder do Evangelho vai começar a entrar em ação. E por você, por suas mãos, por sua oração, por sua palavra, por isso que eu digo para vocês, se nós não experimentamos o poder do Evangelho, nós perderemos, veja, a visão e a glória dEle. Então é força, é habilidade. O Evangelho não é simplesmente, ei, Jesus Cristo veio, Jesus Cristo morreu e Jesus Cristo pode te salvar. Não, o Evangelho diz assim, Ele veio, glória a Deus, existe um fato, existe um poder nisso, Ele ressuscitou dos mortos, Ele está vivo, quer dizer, de fato, isto aconteceu, e agora Ele vive em você, e este é o fato que está agora mesmo acontecendo, e por você, aonde você colocar a sua mão, diz a palavra de Deus, será transformado, aonde você pisar o seu pé, quando você chegar em qualquer lugar, o Evangelho não envergonhará você, porque o Evangelho é o poder de Deus, que te habilita. Escute, é a força que nos habilita, não é uma notícia, você está habilitado. Há uma força de poder dentro de você, que você carrega em você, e quando você entra, esta força de poder, ela olha, ela examina, ela vê as pessoas quebrantadas, e ela diz, as mesmas obras que Ele fez, fará também por vocês. Ele ainda vai tocar o quebrantado, Ele ainda está querendo quebrar aquele que está amargurado de coração, Ele ainda está querendo curar aquele que tem uma visão deficiente. Sim, o Evangelho é a força que nos habilita, no poder do Espírito Santo, a realização dessas obras. Porque Jesus Cristo está em cada um de nós. Força, habilidade. O Evangelho, o dunamis, o poder, é o poder que reside numa coisa, pela virtude de sua natureza, aleluia, Ele é santo, então porque Ele é santo, reside em nós, o poder da sua glória. Gente, nós precisamos despertar para isso. Há um mundo inteiro ali se perdendo. E nós temos esse poder residindo em nós. O que uma pessoa ou coisa mostra e desenvolve. Veja, o Evangelho é o poder que energiza você. O Evangelho é o poder que traz você para enxergar toda a visão de Deus. O Evangelho, ele se move no poder daquilo que Ele diz que é e vai fazer. Quando nós passamos agora recentemente por Goiânia, eu já contei aqui durante a vigília, não sei se todos estavam aqui na vigília, e eu estava compartilhando com eles, havia aquela mulher atrás de um balcão, por isso que eu creio na oração que o pastor Ailton fez hoje à noite. Por isso que estou dizendo, irmãos, nós não estamos lidando com coisas mortas, nós não estamos num culto a mortos, nós estamos num culto ao Deus vivo, poderoso. E de trás daquele balcão estava uma mulher que sorria assim, ela estava conversando, era gentil, mas lá dentro, pastor Ailton, havia um coração sangrando pelo seu filho, que havia sido internado por drogas, tinha tentado suicídio, e eles diagnosticaram ele com um grau de bipolaridade tremenda, várias entidades, o que é que eles dizem agora? E aquele moço estava naquela clínica, naquele lugar mental,
E a mãe sangrava por dentro e chorava por dentro. E de repente ela está conversando com um homem gordinho, cabelo branco, mais interessado em comer uma empada do que conversar com ela. E eu pedindo uma empadinha, ela ia, buscava e ficava ali, estava enxugando o copo na minha frente. Até que de repente, esse pastor que estava ali, que estava conosco na coisa, ele disse: puxa, a senhora é uma mulher abençoada, está conversando com 2 pastores, estava eu e o pastor Marcelo. E aí ela abre os olhos, e ela olha para mim, e eu disse: sim, o que a senhora tem? O que a senhora precisa? E ela começa a derramar o seu dilema, ela começa a compartilhar a sua dor. E eu disse: você não tem alguma igreja que você possa ir? Ele disse: pastor, já fui em várias igrejas, as pessoas não recebem a gente. Eu não sou ninguém, como é que eu vou chegar? Aí eu disse: não, mas eu tenho uma grande igreja aqui e tal. E eu falei: vá lá. Ela disse: eu já estive lá, mas não fui atendida. Você não chega aos pastores. Eu disse: ô minha filha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não posso ficar aqui com você. Eu não posso te atender mais do que aqui. Eu vou embora daqui a pouco. Mas eu vou dizer para você, seu filho não vai ficar mais ali. Seu filho vai sair daquele lugar. Seu filho no final de semana estará em casa. Você vai ter a alegria de ver seu filho recuperado, porque eu trago para você boas novas do reino de Deus. É a salvação do Senhor Jesus Cristo. E o coração daquela mãe foi se alegrando. Ela olha para mim assim, diz assim: sabe, pastor, se eu morasse em Campinas, eu ia fazer parte da sua igreja. E eu disse: minha filha, se você morasse em Campinas, eu ia cuidar de você. Dei o meu WhatsApp para ela. E agora aqui, quando eu cheguei em Campinas, no dia seguinte ela já mandava uma coisa: recebi uma ligação da clínica. E a mulher, a médica disse que talvez meu filho tenha alta esse final de semana. Eu disse: está errado, não é talvez não, é será. Por quê? Porque em Jesus Cristo, diga, em Jesus, é sim. É sim. Não importa a circunstância. Nós não vamos ficar impressionados pela circunstância. Nós não vamos ficar impressionados pelo estado das coisas. Nós somos impressionados, impactados pela visão e a glória que o Evangelho me traz. Ela manda: pastor, meu filho está em casa. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Ela falava só glória a Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Evangelho é isso. O Evangelho é colocar nas mãos daqueles que estão quebrados. O Evangelho é colocar nas mãos daqueles que estão enfermos. O Evangelho é auxiliar, é confortar, é trazer o quê? A glória, a paz, a unção, a visão, tudo que você pode imaginar está numa pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, o Senhor da glória. O Evangelho e o poder dele, segundo a palavra bíblica, também significa poder para realizar milagres. Uau! Milagres. Por isso que os apóstolos têm essa relação, vamos dizer assim, essa compilação de testemunhos de que eles realizavam milagres por causa do Evangelho. O poder do Evangelho estava neles. Era tão poderoso que a Bíblia diz que a sombra de Pedro, quando passava e tocava as pessoas, eram imediatamente curadas. Uau! O Evangelho que transforma você é o Evangelho que vai tocar os outros. O Evangelho que quebrou a pornografia e tirou a pornografia da tua vida é o Evangelho que vai transformar os outros. E sua sombra, ao menos passar ali, alguém vai ser liberto. Se nós não vermos o Evangelho da mesma forma que eu estou falando a vocês, e que a palavra de Deus nos revela, vai ficar um Evangelho insosso, um Evangelho que não passa de algumas palavras que nós dizemos em religiosidade, e os nossos comportamentos nunca mudam. Mas quando o Evangelho nos muda o comportamento, é porque ele nos transformou numa bomba atômica.
Ei, quem é que não sabe que uma banana de explosivo pode derrubar esse prédio? Mas você pode falar o dia inteiro, explicar o dia inteiro, dizer que uma dinamite pode fazer. Ela nunca vai fazer nada, até que você risca o quê? O fósforo, e queima o paviozinho dela, e deixe ela fazer o que diz que ela faz. Até que Jesus Cristo risque o pavio e exploda a unção e a glória dele dentro de você, você vai ver o que ele faz. O evangelho que não transforma a nossa própria vida não pode transformar a vida dos outros? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. O evangelho, esse poder, é o poder moral e excelência de alma. Ele vai purificando a gente. Tem gente que diz assim: nasci assim, morrerei assim. Eu digo, misericórdia. Tem até os ditados, né? Que pau que nasce torto, como é que é? Morre torto? Mas pau não morre, né? Mas fica torto. Diz, não. Nossa confissão tem que se alinhar com a verdade. A nossa confissão tem que se alinhar com a palavra. A nossa confissão tem que ser baseada em revelação bíblica e não em fatos de história, não em ideologias que estão por aí. Porque quando nós colocamos as nossas mentes e recebemos o poder de uma ideologia, nós não vamos passar de pessoas que vão fazer o que aquilo está dizendo. Mas se nós tomarmos essas verdades e colocarmos em nosso espírito e deixa isso incubado ali dentro até que exploda com a verdade que ela é, você vai se tornar como Jesus Cristo disse que você seria. Poderoso. E esse poder se revela em você, numa alma transparente, com tudo aquilo sendo removido de sujeira, e agora você começa a se tornar aquela imagem gostosa de Jesus Cristo em tua vida. Poder que consiste ou baseia-se em exércitos, força, multidão. É o poder da igreja, organizada. Ontem a pastora Fabíola estava falando sobre isso aqui, aliás, sexta-feira, em nossa vigília, e ela falava, somos um exército, mas não é um qualquer exército, nós somos bem treinados, nós somos organizados, e o nosso general é Cristo. Aleluia! Poder do evangelho na igreja. E tem as coisas que estão escritas da igreja, ele diz assim, amem-se uns aos outros, orem uns pelos outros. Por quê? Porque são diretrizes que o Espírito de Deus nos dá, e quando nós começamos pela fé, exercitando essas coisas, nós vamos vendo o poder e a eficácia destas boas novas que Deus escreveu a respeito de um povo que não era povo, um povo que estava perdido, estava desarraigado, um povo que agora tem a salvação em Jesus, foi trazido do mundo para dentro da luz de Jesus Cristo, e agora é um povo que se chama povo de Deus, que tem dons do Espírito Santo, e que foi feito à imagem desse próprio Jesus Cristo que nós servimos. Aleluia! E ele diz, se vocês colocarem as suas mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Mas isso tem que estar vivo dentro de nós. Isso tem que ter uma realidade dentro de nós. Para quê? Para que as suas mãos se tornem as próprias mãos de Jesus. Para que quando você toque, seja o toque dele e não o seu. Para que quando você ande, seja o andar dele e não o seu. Quando você chegar, ele chega. E quando ele chega, nada pode permanecer da mesma maneira que estava. Aleluia.
essa Bíblia diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E o poder de Deus é isso, é força, a habilidade que Ele te produz para você fazer, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. Aleluia. Para quê? Ela diz: para a salvação de todo aquele que crer. Aleluia. Aleluia. Para a salvação. E eu quero também ir um pouquinho mais a fundo nessa palavra, porque aqui nós encontramos o que é que isso significa na sua essência. Salvação, veja, é livramento, é completo, livramento, preservação, segurança e salvação. É o poder do Evangelho na tua vida. Livramento, como disse aquele jovem, como tantos outros dão testemunhos do livramento de Deus. São livramentos e mais livramentos que nós recebemos da parte do Senhor, todos os dias. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Jesus amado, quantas vezes nós fomos libertos, eu nunca esqueço, aquele dia marcou. Eu estava num Passat, Tadeu lembra muito bem, porque foi pela instrumentalidade dele que eu comprei aquele Passat. Quando eu comprei o Passat, que já passou-te, então, veja, aquele Passat, ele tinha um probleminha, ele não podia pegar uma gota de água, porque ele parava, porque tinha que limpar um negocinho que tinha lá, que eu não sei o que é, era um relézinho que tinha, você tinha que tirar assim, limpava, aprendi, era a única coisa que eu sabia fazer na coisa, era limpar aquilo ali. Limpava, ele ficava uma beleza, ele corria. Só que eu estava indo ali, saindo para Mojimirim, ali em frente à CPFL, e houve uma chuva muito grande, estava alagado. Então, quando eu entrei, a água veio, tá quase assim, acima daquela parte, já tocando na minha porta. Então, aquilo lá foi o suficiente. Ele apagou ali dentro, ficou parado, eu não tinha como descer, tinha água para todo lado. Eu estava com mais 3 professores dentro do carro, que a gente ia indo para Santo Antônio de Posse. E de repente, quando eu olhei, irmãos, eu vi aqueles faróis do cometa. Que ele vindo se aproximando, eu digo, gente, se Jesus não tirar a gente daqui, nós vamos encontrar com ele. É rápido. Por quê? Porque olha que vem lá atrás, e meu Deus, pastor, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Eu digo, não tem o que fazer. Vamos fazer o que é importante. Jesus, salva-nos. Tira-nos daqui, Senhor. E quando nós clamamos por Ele, Ele nos ouve. A Bíblia diz, clama a mim e eu te ouvirei. Isso não é texto bíblico, isso aqui é poder. É socorro bem presente, na hora que você precisa. E naquele momento, eu liguei o carro pegou, e ele saiu sem sequer fazer qualquer tipo de falha. E eu fui até Santo Antônio de Posse sem enxugar aquele negócio. Sabe por quê? Porque há poder na verdade de Deus. Ele me livrou. Salvação é livramento. Todos os dias você está sendo livrado. Todos os dias pode ter certeza que Deus tem feito alguma coisa boa para a tua vida. Por quê? Porque o Evangelho, o poder dele é salvação para o que crê. Aleluia! Livramento da moléstia e dos inimigos. Eu me lembro uma vez, eu estava nos Estados Unidos, logo quando eu fui estudar lá, estava numa fila da cafeteria, e havia eu não vou dizer a nacionalidade para não comprometer, mas havia um pessoal estrangeiro ali, e o moço estava querendo mexer com a moça da frente, e eu fiquei ali entre ele querendo mexer com a moça, e a moça que não queria ser mexida por ele. E eu ficava ali no meio, ele tocando a menina, ele queria falar com a menina, e até que chegou um ponto que me deu uma raiva daquele homem. Eu olhei para trás e falei assim, escuta aqui, rapaz, 2 coisas. Primeiro, você é muito feio. E segundo, essa menina não quer nada com você. Para com isso. Ele olhou para mim assim, com os olhos de ódio. Ele disse, você nunca deveria ter feito isso. Eu vou te pegar. E estava com a gangue dele. Passou o dia, havia um lugar lá onde estava
tem um salão de jogos, eu gostava de ir lá junto com um amigo brasileiro, que era jogador de tênis na época, lá no colégio, na faculdade. Nós entramos ali e havia um lugar, antes de entrar, estava meio escuro, porque uma das luzes estava queimada, e havia algumas colunas. E, de repente, quando eu vinha passando, alguma coisa me pega pelo peito, e mais umas 4, 5 mãos me pegaram e me jogaram na parede, foram me levantando, arrastando na parede, e quando eu olhei assim, eu vi os olhos do moço, que estava pior do que eu que estava lá. E ele disse assim: eu disse que ia te pegar, e vou te pegar agora. Eu disse: bom, fazer o quê? Não falei nem abrir a boca. Só comecei a me preparar para levar os murros, quando de repente eu vi uma mão maior do que a dele pegar a mão dele, deu uma torcida assim. Era um jovem, muito meu amigo, da mesma nacionalidade da dele. Ele se colocou entre eu e eles e disse assim: qualquer um que vai tocar nele tem que tocar em mim e passar por mim. E o homem era grande, tinha uma força, e eu sou assim: é isso aí, é isso aí. E ele ainda disse mais: olha, vou dizer mais, se eu ver vocês perto deles, eu vou arrebentar com vocês. Sumiram. Livramento. E assim o meu Senhor também veio para dentro de mim e disse para Satanás: e você não toca nele, porque se você tocar, eu arrebento com você. Sabe, nós precisamos entender, Ele é nossa rocha, Ele é o nosso livramento, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso livramento. Escute, o Evangelho não é notícias a respeito disso, é o poder de Deus a respeito disso. Ele é o poder de Deus, Ele está em nós, Ele é a nossa salvação, Ele é o cumprimento de tudo que a Bíblia diz que Deus tem de bom para você. Jesus Cristo, o Senhor da glória. É livramento da moléstia de inimigos. Quantas vezes Deus já me curou? Nós estamos aqui com Tadeu ali. Olha que coisa mais preciosa, maravilhosa, o que Deus fez na vida deste homem. Tirando ele da morte. Porque o Senhor é livramento de tudo que nós precisamos. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Essa é a boa notícia, a boa nova. Mas o poder é Ele fazendo o que está dito dele. Os irmãos estão entendendo? Então vem salvação. Aquele moço gritou: Jesus, tem misericórdia. Está lá suas mãos, está lá seus pés, ninguém tocou mais, porque Ele nos livra da moléstia, Ele nos livra de todo o mal. Por causa do poder que Ele exerce no Evangelho, que o seu Pai disse que nós nos beneficiaríamos. No sentido ético, é aquilo que confere às almas segurança ou salvação, aleluia. Salvação como a posse atual de todos os cristãos verdadeiros. Então, hoje nós estamos aqui. Por quê? Porque somos salvos. Mas não para aí. Ele também fala da salvação futura, ou a soma de todos os benefícios e bênçãos que os cristãos, redimidos de todos os males desta vida, gozarão após a volta visível de Cristo do céu, no reino eterno e consumado de Deus. Aleluia! Sabe, aí dentro dessa concepção do mundo, eles estão querendo criar espaçonaves que vai tirar os homens da terra para poder para escapar, para sobreviver uma possível, vamos dizer assim, deterioração completa da terra. Eles veem que a terra não vai ser mais o que acontece, vai acontecer alguma coisa, a gente não vai poder mais viver, a gente vai custar muito dinheiro. Tem gente que já está comprando um lugarzinho nessa espaçonave que ainda nem foi confeccionada, mas já estão comprando ali. Eu não preciso pagar,
eu tenho uma coisa melhor do que a espaçonave, que foi comprada para mim, dada para mim, porque a notícia que eu recebo daqui, é a notícia que não abrir e fechar de olhos, eu estarei fora desse lugar, e eu estarei na presença de Deus para a eternidade, da eternidade, 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 eternidade. Isso me é garantido, eu não vou me envergonhar desse evangelho, porque todo aquele que crê em Jesus, vai comigo. É salvação futura. É soma de benefícios e bênçãos que os cristãos redimidos de todos os males desta vida gozarão após a volta visível de Cristo do céu, no reino eterno e consumado de Deus. Aleluia. Gente, eu digo para vocês, o evangelho encontra sua força e poder numa pessoa. Então, se o evangelho encontra sua força e realização de tudo o que está escrito nesta pessoa, eu poderia dizer que o evangelho é Jesus Cristo. E Ele não vai te envergonhar. Ele é de fato o teu socorro bem presente. Na angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Aleluia. Você já teve numa situação bem difícil, você clamou? Clama. E quando você clama, e aquilo acontece, a salvação vem, aquela coisa gostosa entra de você, aquela paz. E aí você olha e diz, obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou mais uma vez. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não estou aqui para dizer o que é o evangelho para você, eu estou apenas mostrando o que a palavra de Deus diz, o que é o evangelho, mas você precisa atentar-se para uma coisa, o poder dele é para os que creem. Eu venho em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos dizer assim, esquentar a fé. Eu quero mover o dom que está em vocês, para que vocês possam crer na palavra de Deus, para que vocês possam entender que quem está em você é o próprio poder de Deus, e que a Bíblia diz que o que está escrito, e o que está escrito a respeito dele, que ele fará por você, nestas coisas vocês nunca serão envergonhados. É uma salvação da penalidade eterna do pecado, do inferno. É um poder que mantém e preserva você na sua confissão de fé. Talvez você nem possa imaginar quanto poder esteja aí, mas há poder nesta confissão. É a presença que não te abandona, é aquela presença que nos traz essa segurança, porque Ele disse, eu estarei convosco, quanto tempo? Todos os dias, até quando? Até a consumação de todas as coisas, aleluia, eu estarei em vocês. Esse evangelho, você não vai se envergonhar, porque Ele nunca vai te abandonar. E mais importante, escute, o mais importante, o evangelho é o poder de Deus que vai tirar o prazer que o pecado dá a você. Esse é o problema da humanidade. É o prazer que o pecado traz. Mas o evangelho vai quebrar isso. Ele vai pegar esse prazer, ele vai reverter. E quando ele reverter, o teu prazer e o meu prazer será na lei do Senhor. E na sua lei, meditar de dia e de noite, para que eu venha a ser como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, mas que vai dar o seu fruto na estação própria. Escuta, experimente. Tenha essa consciência
Da próxima vez que você ver alguma coisa, pense, eu tenho em mim algo. Eu trago em mim a salvação das pessoas. Quem? Jesus. Eu trago em mim a palavra da reconciliação. Eu trago em mim a vida. Eu compartilho essa vida. E eu tenho autoridade dada por Ele. Diz, se vocês creem em mim, vocês colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é uma notícia maravilhosa. Você entende? Suas mãos usadas pelo Mestre, se você colocar, você vai poder ver uma pessoa curada. Por que não pomos? Porque não cremos. E se não cremos, não veremos a glória de Deus. Porque está escrito: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Aleluia. Por isso foi maravilhoso, quando vocês estavam cantando, eu senti dentro de mim alguma coisa, porque estava salmodiando. E não sei se vocês perceberam, num dado momento a Débora estava ali e a flautinha dela começou a tocar mais alto. Por quê? Porque o Espírito começou a agitar dentro dela. Ela começou a se alegrar e a flautinha dela deu testemunho do que estava acontecendo. E foi me eletrizando também. Porque o Evangelho é isso, é força, é poder, é glória. E quando nós não entendermos isso, não chegarmos nesse lugar para podermos alcançar esse nível de adoração que Deus deseja dessa igreja, nós precisamos entender que quando nós viemos para cá, nós viemos para louvar, adorar aquele que vive e vive eternamente. Mas quando nós saímos desse prédio, nós vamos em nome de Jesus Cristo, como ovelhas no meio de lobos. Sim, senhores, mas nós temos o poder da glória. E ele disse, ide e preguem o meu evangelho. Por quê? Porque você não vai se envergonhar. Por quê? Porque quando você movido pelo meu Espírito falar, eu agirei. Quando você movido pelo meu Espírito tocar em alguém, este evangelho vai se expressar na força e no meu poder. Mas nós temos que nos render a esta verdade, nós temos que nos curvar a esta verdade, e nós temos que dizer para Jesus, Jesus, usa-me na dimensão deste poder. A palavra diz que a justiça, e justiça tem a ver com o poder que prepara o homem, escute, justiça tem a ver com o poder que prepara o homem para estar completo diante de Deus. É o poder dele. Aquele poder interior que vai quebrando tudo. Porque a palavra justiça é a palavra de kaiosune, que significa, num sentido amplo, o estado daquele que é como deve ser. Condição aceitável para Deus. Esta condição se revela no Evangelho. Ela se revela em cada coisa. Ele disse, se você crer, você verá a glória. Se você fizer isso, Deus faz isso. Orem e vocês recebem. Imponham as mãos, façam isso, façam aquilo. E nós vamos agora, pelos olhos de Deus, pelos olhos que o Espírito Santo nos revela, nós vamos começando a praticar isso aqui, viver isso aqui, e o Evangelho então começa a se tornar um Evangelho vivo, poderoso, e vai fazer muito mais do que nós possamos imaginar ou pensar. Escute, está chegando o tempo em que nós vamos ver a glória do Pai se manifestar de forma poderosa em nossas vidas. Por quê? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Pelo poder dele. Sabe,
Eu poderia dizer para vocês, eu já vi pregadores de todas as naturezas, mas existem homens e mulheres que quando vêm pregar, eles se ajoelham na presença de Deus, eles adoram. Não é o fato de eu me ajoelhar e parecer que eu estou ali em posição de quebrantamento, mas eu poder, pela visão celestial, ver a glória do Pai e me rendo aos pés dele e digo: Tu és Senhor Todo-Poderoso. Nesta dimensão é que o Evangelho explode no seu poder. A Bíblia diz que nós não devemos ser hipócritas, ou seja, atores. Porque eu posso chegar aqui, me ajoelhar e fazer uma série de coisas que impressionam. Mas quando eu saio por aquela porta, eu volto a ser a natureza que sou. Os mesmos hábitos, os mesmos costumes, nada muda. Impressiona, mas não muda. Mas quando nós somos genuínos, escute, igreja, quando vocês entenderem isso, e vocês vierem se despir na presença de Deus para serem revestidos da glória, esse Evangelho vai explodir. Nós não fomos chamados para ser atores. Nós fomos chamados para ser dispenseiros da glória. Nós não fomos chamados simplesmente para falar boas notícias, mas fomos chamados por Deus para ser os demonstradores do poder dessa notícia. Então, quando Ele diz que o Evangelho cura, então você, firmado na glória deste Evangelho, e sabe, que Jesus mandou você curar, então você vai colocar suas mãos, e o Evangelho não vai te envergonhar. Talvez essa seja uma mensagem muito simples. Talvez até tudo que eu disse para você, você já sabe. Mas, meus queridos irmãos em Cristo, eu estou pedindo a vocês que examinem as Escrituras bem cuidadosamente, porque o poder do Evangelho vem pela comunhão com Ele. Não é o que você diz dele, mas é como você se rende a Ele. Não é o que você fala da Bíblia, mas é aquilo que você demonstra que está escrito nela. Deus quer que você seja um instrumento desta glória e seja um demonstrador do poder deste Evangelho. Aleluia! Por quê? Porque aonde você estiver, você verá a glória de Deus. Aleluia! Para isso nós temos que estar disponíveis. Para isso nós temos que estar em intimidade profunda. E Deus quer essa intimidade com você. Aliás, um dos pontos do poder do Evangelho é exatamente transformar nossas vidas e nos dar transparência de alma. Eu quero concluir dizendo o seguinte: como isso acontece? A Bíblia diz: de fé em fé, de glória em glória. Aleluia! De fé em fé. São porções da palavra que vêm. E quando elas penetram dentro de você, nas suas entranhas, nós não podemos fazer outra coisa senão aquilo que o Evangelho diz que é para ser. Aleluia. Por isso eu digo para vocês, não esqueçam. Nunca vou esquecer. Para mim foi um dos milagres maiores que eu já observei na minha vida. Quando uma prostituta entrou naquele tabernáculo que nós tínhamos ali, próximo à Macarronada Italiana, onde hoje é o Colégio Batista. Nunca me esqueço. O templo estava cheio, o pastor da Assembleia de Deus pregava ali, Bernard Johnson. E aquela mulher entra e pede um pastor. Não acharam o outro, me pegaram. E aí eu venho lá olhar para a mulher, eu queria que tivesse pegado o outro.
Porque quando eu cheguei para a mulher e eu olhei para a mulher, disse, pois não, o que a senhora precisa? Ela disse, olha, deixa eu dizer de cara para você, eu sou mulher da vida, grávida. Eu estou para dar luz a essa criança amanhã ou depois. Eu estou vindo de um ultrassom que eles fizeram os exames, e foi dito que minha filha não tem formação cerebral. Ela tem uma doença lá, não sei o que lá. Ela disse, ela não vai nascer, os órgãos dela não vão sobreviver. Eu disse, o que a senhora veio fazer aqui? Ela disse, eu ouvi dizer que vocês oram para que Deus faça coisas. Agora eu estou diante de um problema. Eu estou diante de um dilema. O médico diz que a criança vai ser assim e não vive mais do que alguns dias. E uma mãe que vem diz assim, se vocês orarem, Deus vai fazer. Quem vai envergonhar-se? A medicina ou o evangelho? Eu vou dizer para você, a medicina se envergonharia se pegasse um médico ruim. Eu disse, se você crê, minha filha, vamos orar. Pus a mão na barriga daquela mulher. E oramos e dissemos, eu falo agora em nome de Jesus, vida. Deus, dá formação a esse cérebro. Traz essa menina e que ela seja uma bênção para a glória de Deus. E quando terminei de orar, por isso que eu digo para você, quando a fé move a gente, ela nos leva à presença de Deus. Quando eu terminei de orar, eu pensei que aquela mulher ia sair e ir embora, nunca mais eu a veria na vida. A mulher sai da sala e entra no tabernáculo, o tabernáculo era comprido, estava no encerramento do culto, ela vai por aquele tabernáculo lá na frente, pastor Bernardo Johnson estava terminando o sermão, ela tomou o microfone da mão dele e disse, olha, eu sou assim, estou aqui por causa disso, tem um pastorzinho aí que orou por mim, e eu vim dizer para vocês que minha filha vai nascer, e vai nascer boa. Pastor Bernardo pega o microfone e diz, ele tinha uma voz meio rouca, essa mulher, você vai ter teu filho. Ela disse, porque ontem eu e minha esposa fomos ao sepultamento do nosso neto, que morreu da mesma coisa que a dela. Mas a sua vai viver. E aquela mulher vem, tem aquela criança, e aquela criança era uma criança normal. Ela foi aluna de nossa escola. Por quê? Porque não nos envergonhamos do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E acompanhei aquela mulher. E aquela criança que disseram que não ia viver, se tornou uma menina bem ativa, estudando. Mas olha aqui como que as coisas são. Um certo dia alguém chega e diz, você está na igreja errada. Essa igreja só tem muito água e açúcar para você. As mensagens aqui não são daquelas mensagens, é bom para você iniciar, mas depois que você iniciou, vai em outro lugar, porque tem alimento mais sólido. E ela foi. E um dia eu vou fazer uma visita, depois de uns 2 anos depois, ou 3, eu não me recordo muito bem. Fui fazer uma visita. E aquela irmã que eu estava visitando, ela disse, pastor, o senhor lembra de fulano? Eu disse, claro que eu lembro dela, como que eu me esqueceria? Ela disse, ela morava ali do outro lado da rua e apontou para casa. Eu disse, por que morava? Ela disse, por quê, pastor? Um dia ela foi encontrada enforcada. Ela deu fim à sua vida. E deixou aquela criança, órfã de mãe. Meus irmãos em Cristo, nós não estamos lidando com coisas baratas. Nós não estamos lidando com coisas de histórias. Nós estamos lidando com a revelação de Deus para os homens. Jesus Cristo, o Senhor
da glória. Por isso eu trouxe essa palavra, e o que Deus está mostrando no meu espírito, no meu coração, Ele disse: ponha a minha igreja para exercitar meus dons. Diga ao meu povo que vá e fale do meu evangelho para as pessoas. Eu não estou aqui para encher igreja. Mas eu quero dizer para vocês que seria uma maravilha se nós enchêssemos os céus e nós tirássemos pessoas de vidas que estão indo para o inferno. E o único poder que pode fazer isso é o poder de Jesus Cristo. E o único poder que pode transformar vidas está em você. E a única pessoa que pode levar alguém a Jesus é você. E eu quero encorajar vocês a crerem e a explodirem no poder desse evangelho. Porque se vocês fizerem isso, pode ter certeza, o evangelho não envergonhará vocês. Que Deus nos abençoe. Sejam portadores deste poder. Que Ele apareça e você seja testemunha viva da realidade dEle. E quando você disser, em nome de Jesus, alguma coisa vai acontecer. Entende? Deus abençoe vocês. Eu queria fazer uma coisa para aqueles que creem. Eu não vou chamar vocês na frente, não. Eu vou pedir uma coisa de vocês hoje. Se vocês quiserem, diga assim: Senhor, revela-me o poder desse evangelho. Eu quero ser um instrumento de glória. Eu queria que esse evangelho encontrasse em mim, hoje, um instrumento da glória dele. Me faz isso, Senhor. Me abençoa, Senhor, com o poder desse evangelho, para que eu possa vivê-lo e ser tua testemunha por onde quer que eu andar. Se você deseja isso, fica de pé. Eu quero orar. Estenda-se sua mão. Peça a Deus para te dar esse poder. Aleluia. Glória a Jesus. Em nome de Jesus. Deus Santo. Esse é um momento simples, mas revela o coração deste povo, cujas mãos estão estendidas para receber o teu dom. Pai, em nome de Jesus Cristo, que esse poder que está revelado na palavra comece agora a ser, Pai, em nome de Jesus Cristo, que agora comece a ser movido dentro deles, que agora esse poder comece a operar neles, como está escrito, de fé em fé, de glória em glória. Pai, estas mãos que se estendem para Ti nesse momento, sejam os instrumentos da veracidade, do poder, da glória que existe nesse nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. Recebe, igreja, receba o poder desse evangelho hoje à noite. Receba o poder e a glória que Jesus Cristo tem colocado em seu espírito. E que aonde vocês chegarem, vocês possam ser instrumentos deste poder. Senhor, assim como Tu dizes na Tua palavra e revelas que nós não nos envergonharemos do evangelho, que eles não se envergonhem, mas que eles possam sair com os seus braços cheios de fruto, porque o evangelho é o poder de Deus. Recebam este poder, no nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. E por onde vocês forem, e por onde vocês passarem, o poder desse evangelho seja manifestado, que vocês se tornem
manifestadores desse poder. No nome glorioso de Jesus Cristo eu oro e os abençoo. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Eu queria fazer um momento agora. Hoje pela manhã nós tivemos um tempo muito gostoso. Eu acredito que mais de 200 pessoas se levantaram hoje, dizendo que estão abrindo suas casas, colocando suas residências, para que nós possamos receber os nossos irmãos em Cristo que virão para nossa IAB, o Encontro Água para o Brasil. E hoje à noite é possível que talvez alguns não estavam no culto, e nós estamos precisando, pedindo a vocês que abram suas casas, amém? Para que esses irmãos possam ser hospedados. E eu fiquei muito feliz de ver como a igreja respondeu hoje de manhã. Márcia disse, foram muitas respostas, graças a Deus, mas como que nós poderíamos furtar a bênção de você que está aqui, nos teve de manhã, de você dizer, eu quero que alguém venha para a minha casa. Eu quero abrir a porta da minha casa, eu quero receber alguém. Então, se você deseja isso, faça sua inscrição hoje à noite, peça à irmã Márcia na recepção, nós temos as listas, você coloca o seu nome, você coloca quantas pessoas você pode, e nós vamos entrar em contato com você, e nós vamos organizar tudo para a glória de Deus. Você vai ser um canal de Deus para abençoar a vida de tantos irmãos que vão vir, e nós vamos ter esse santuário lotado para a honra e glória do Senhor Jesus, porque tem muita coisa linda que Deus vai compartilhar aos nossos corações e espírito. Então eu agradeço muito, não saia daqui sem fazer isso, amém? Casas que nós chamamos casas hospedeiras, hospitaleiras, que Deus abençoe vocês. Uma coisa que eu gostaria de fazer agora, hoje à noite, que eu me comprometi, eu estava falando com o irmão Eric, vocês conhecem o Eric, aquele moço que é o diretor de cruzadas do pastor Peter Dosick. Vocês lembram do pastor Peter Dosick, aquele que sai pelo santuário, vai falando e orando, muitas curas são testemunhadas através do ministério deste homem. E agora, nesta semana, eu tive uma notícia de que os médicos fizeram os exames, e me parece que tudo indica ser leucemia no sangue daquele homem. Ele está bem e continua professando do jeito que ele fala. Devil, you have no power. É assim que ele diz. Diabo, você não tem poder. Continua na mesma coisa. Ele é meio teimoso. Aí o médico disse para casa, vai para casa, e você não pode sair, você não pode fazer isso, fazer. No dia seguinte ele estava lá com a maquininha dele cortando a grama. Aí deu um problema na respiração, teve que voltar. E aí tem que quase amarrar ele, porque ele diz assim, eu não vou ficar retendo. Eu fui chamado para pregar o evangelho, eu vou pregar o evangelho, eu vou fazer as coisas que Deus tem para mim. E nós vamos agora. Aquele que orou por nós, nós vamos orar por ele. Sabe, talvez algumas pessoas perguntam logo, mas um homem que tem esse ministério de curar, por que fica doente? Eu vou pegar na sua mão, eu e você vamos a Jesus quando chegar no céu, e ele responde, porque ele vai responder melhor do que eu. Mas eu lhes digo, não tem a ver uma coisa com a outra. Porque se somos apenas canais, a glória é dele, a unção é dele, e o poder do evangelho é ele, não somos nós. Nós somos apenas os que, vamos dizer, servimos de instrumento para isso.